Senhor aí nessa noite, amém? Bênção demais. Vamos lá comigo então, livro Mateus, capítulo 28, na NAA, Mateus, eu quero que você escute a mensagem. Mateus 28, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: meu irmão Xandão, que Deus te abençoe. Você, a nossa irmã Elaine, né? A Elaine também, Deus abençoe, visitando nossa igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vocês também que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos também no nome de Jesus. Mateus 28, 5 diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Versículo 6: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Ele não está aqui no sepulcro, ele ressuscitou. O anjo disse para as mulheres que foram atrás do corpo de Jesus, os anjos falaram o quê? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está morto, ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. Querido irmão e irmã, a ressurreição de Jesus Cristo é um ponto central do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. A palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você, que se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos mortos em nossos pecados e transgressões. Nós ainda seríamos herdeiros de Adão e devedores de Deus. O grande milagre, meu irmão, que o crente, que uma pessoa pode viver, o grande milagre que nada se compara a ele, é o milagre do novo nascimento. Agora, não haveria novo nascimento para o homem pecador se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos. O grande milagre que eu acabei de dizer, o novo nascimento, isto é, Deus nos gerar do Espírito Santo, só se deu por causa da ressurreição de Cristo, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. O apóstolo Pedro escreveu algo que deixa muito claro isso. Vamos abrir 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Olha só o que o apóstolo Pedro escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, mediante o que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, antes da ressurreição de Jesus, não houve nenhum homem que tivesse experimentado essa experiência do novo nascimento. Dizer que os primeiros apóstolos, os 12 discípulos, nasceram de novo no período que creram e seguiram Jesus, não é uma verdade. Quando Jesus estava aqui, antes da sua ressurreição, não. Essa experiência do novo nascimento se inicia após a ressurreição de Cristo, após a ressurreição do nosso Mestre, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus.
Jesus diz algo em João capítulo 7, versículo 38, diz assim para os nossos corações: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que interior, pastor? Por causa da transformação que o Senhor Deus faz. É uma transformação interna no coração, é de dentro para fora. E aí o Senhor Jesus, ele diz: quem crer em mim, o segredo, meu irmão, é crer. Meu irmão, o segredo é você crer. Não crer que Jesus existe, não, mas é crer que Ele é o Salvador da sua vida, que Ele pagou a nossa dívida e quitou a nossa dívida. O próprio João, ele explica no próximo versículo, versículo 39, ele diz: isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Preste atenção, olha só, o texto continua: pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Qual momento? No momento em que os discípulos estavam seguindo Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Até esse momento não tinha sido dado o Espírito. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, querido irmão e irmã, é que a transformação interior, ou seja, a substituição do coração de pedra para um coração sensível à voz de Deus, só aconteceu após a glorificação de Jesus, ou seja, após a ressurreição de Jesus Cristo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a ressurreição de Jesus é poderosa. Pastor, se o novo nascimento começou a partir da ressurreição de Cristo, como fica aqueles que creram no Senhor Jesus e morreram antes da crucificação e antes da ressurreição? Eles foram salvos? Claro que foram salvos. Mas eles foram salvos como os antigos, os nossos irmãos do Antigo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. A regra de quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus é uma regra para nós agora, para a nova aliança. Então alguém pode me perguntar assim: pastor, mas se existiu salvação antes de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, por que Jesus Cristo então precisou vir? Dobre a sua atenção, isso é muito interessante. Porque a salvação que acontecia antes da ressurreição de Cristo, antes da obra de Cristo na cruz, era um tipo de cheque pré-datado. O que é o cheque pré-datado? Vamos imaginar que eu compro algo de você, eu não te dou o dinheiro, mas te dou um cheque para descontar. É pré-datado, para descontar no futuro. Amém? Ok? Assim era a salvação daqueles que estavam no Antigo Testamento. Então Jesus precisava vir. Jesus precisava, na plenitude dos tempos, vir para trazer salvação, para trazer quitação da nossa dívida, para pagar o preço pelos nossos pecados. Era necessário que ele viesse. Então eles eram salvos como um tipo de cheque pré-datado. Ou seja, as pessoas eram salvas, porém o pagamento para a justiça de Deus aconteceria na cruz do Calvário. Só imaginando aqui, querido irmão, uma possibilidade, não é nem possibilidade, só imaginando um cenário em que Jesus não foi para a cruz, em que Jesus não pagou o preço que Deus exigia, que a justiça de Deus exigia. O que aconteceria com esses salvos do Antigo Testamento? Sabe o que aconteceria? Eles precisavam sair do seio de Abraão, eles precisavam deixar a presença de Deus, eles não poderiam permanecer lá. Eles só permaneceram por causa do quê? Por causa da quitação que Jesus Cristo fez na cruz. Mas graças a Deus esse quadro não aconteceu não. Graças a Deus esse quadro não aconteceu não. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele veio, quitou a nossa dívida e ressuscitou no terceiro dia. E nessa ressurreição ele nos dá o poder para uma nova vida. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz assim: pelo contrário, ele quem? O Senhor Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Graças a Deus pela obediência de Jesus Cristo.
O versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus que Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Ei, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, porque é na ressurreição em que nós recebemos uma nova identidade, é que nós recebemos uma nova vida, é que nós nos tornamos novas criaturas. Fala para quem está do teu lado assim, fala assim: você estava morto. Fala para ele. Espiritualmente falando, você estava morto. Fala para ele. Você sabe quem ressuscitou você? Você sabe quem vivificou você? O poder da ressurreição. Efésios 4, versículo de número 7. Efésios 4, 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos para encher, cumprir todas as coisas. Cristo Jesus definitivamente realizou a sua obra na cruz. E preste atenção: e quem crê recebe a nova vida de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? A hora certa, a hora exata que Jesus precisava vir. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo. 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 Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Ei, eu tive a minha identidade alterada, mudada, transformada. Eu era filho de Adão, agora eu sou filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu era fracassado, eu era pecador miserável, eu era viciado, eu estava totalmente envergonhado, mas agora eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa é a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Você não é mais escravo. Quem crê em Jesus não é mais escravo do pecado, das trevas. Quem crê em Jesus é nova criação. Eu pertenço a outra família agora. Talvez você olhe para mim e fale: eu lembro do que você fez no verão passado. Não. Todas essas coisas ficaram para trás. Eu sou uma nova criação. E se tem alguém aqui no nosso meio que está ouvindo o que está sendo pregado agora, deixa eu te falar: o poder da ressurreição está disponível para você. Se você pode crer, então a sua vida será totalmente transformada e mudada. Aleluia. Cutuca quem está do teu lado: você não é mais escravo. Fala para ele. Dá um sorriso para ele e fala assim: graças a Deus que Cristo ressuscitou. Quem lembra de João Batista? Lembra? O último profeta do Antigo Testamento. Poderoso, hein? Jesus Cristo disse: dos nascidos de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. É Jesus que disse. Pergunta para ele. Amém? Mas Jesus disse: dos nascidos do Espírito, dos nascidos do Espírito,
Dos nascidos do Espírito. O menorzinho dos nascidos do Espírito é maior que João Batista. É por isso que tem pessoas que estão dizendo: quando eu chegar lá no céu, eu vou falar para Elias, profeta, uau, como foi orar e fazer fogo descer do céu e consumir os inimigos? Elias, como foi orar e o fogo descer do céu e consumir o altar? Elias, como foi isso daí? Elias vai falar assim, ei, deixa para lá, eu quero saber como foi viver na terra e ter sido regenerado, ter nascido de novo e ter o Espírito Santo morando no seu coração. Não desista não, meus irmãos. Não desista não por causa das falhas, dos erros. Não desista não, continue vindo, ouvindo a palavra do Senhor. Continue se entregando para Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito da ressurreição, é aquele que te dá uma nova vida. Quando eu entrei na igreja também, eu falava: que impossível esses pensamentos saírem da minha cabeça. Mas o Senhor Jesus foi falando a sua palavra, e a palavra dele é vida, a palavra dele é vida, a palavra dele é cura, a palavra dele é unção. E ele começou a falar no meu coração, e o meu coração foi sendo limpo, foi sendo limpo, e a minha mente foi transformada pela palavra dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui no nome de Jesus: se você abrir o teu coração e ouvir a palavra do Senhor, Deus vai fazer uma transformação maravilhosa na sua vida. E sabe o que é mais bonito? Sabe o que é mais glorioso? É que eu já estou vendo a transformação que Deus está fazendo em vida de pessoas. Eu vou te falar, você me quebra, hein? Quando você chega para mim e fala assim, com os olhos, com lágrima nos olhos, dizendo: pastor, muito obrigado por tudo, pastor, eu tenho sentido algo aqui dentro da igreja que eu nunca senti. Deus está fazendo uma transformação. Qual o dinheiro que compra isso? Ouro e prata não poderiam comprar essas coisas. Mas graças ao poder da ressurreição de Cristo, Ele ressuscitou e vivo está. E porque Ele ressuscitou, Ele tem poder para dar vida para todo aquele que crê. É por isso que quando a Bíblia vai falar sobre Adão, vai falar que Adão se tornou alma vivente. Quantos leram? Ok. Mas quando se trata de Jesus, fala que Jesus é o quê? Espírito vivificante. Qual é a diferença de alma vivente e espírito vivificante? É que espírito vivificante dá vida, dá vida, dá vida, dá vida. Espírito vivificante vivifica aqueles que estão mortos. Eu estava caído, eu estava morto, eu estava em trevas, eu não valia nada. Pastor, mas você não era criminoso, você não era nada. Eu ia para o inferno da mesma forma. Mas Ele me deu vida em Cristo Jesus. Ele deu vida para você. Aleluia, aleluia. Escuta uma coisa aqui, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou, e Ele tem poder de dar a qualquer pessoa que nele crê uma nova vida. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo de número 5. Quantos estão recebendo a palavra, digam amém. Versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Pastor, eu só preciso, para eu entender o que é nova criatura, eu preciso entender o que é velha criatura. Velha criatura é quando nós nascemos do pai e da mãe e herdamos a herança de Adão. Adão pecou e nos separou de Deus, estávamos caídos. Ei, se você está aqui me ouvindo dizendo: eu não sou um criminoso, eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso, mas se você não tem Jesus, escuta o que eu estou te falando com toda certeza, você está morto ainda. Não, que morto? Eu estou aqui, pastor. Morto espiritualmente. Uma pessoa pode ser correta diante dos homens a vida toda. Se ela morre sem Jesus, ela vai para o inferno. Mas que Deus é esse, injusto, pastor? Não, não fala isso não. O nosso Deus é muito justo, totalmente justo, perfeitamente justo.
É que o problema é que todos nós, quando nascemos, já nascemos caídos, separados de Deus. Deus é tão justo que Ele dá a oportunidade agora, enviando o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que recebe a Cristo passa da morte para a vida. Aquele que não recebe a Cristo permanece na morte. Jesus é Espírito vivificante. Ele dá vida para todo aquele que crê. Você pode viver debaixo de uma religiosidade todos os dias da sua vida e não experimentar o novo nascimento. Porque o novo nascimento é uma obra do Espírito. É um lavar regenerador do Espírito Santo nos nossos corações. E não tem a ver com regras da igreja, não tem a ver com cumprir mandamentos humanos, mas é reconhecer que é pecador e que precisa do Salvador Jesus Cristo. João capítulo de número 1, versículo 12. Depois a gente volta para 2 Coríntios, se assim Deus permitir. 1:12 de João, olha lá o que o texto diz. Quantos estão recebendo? Digo amém. Mas a todos quantos o receberam, de quem está falando aqui? Receberam quem? Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando você recebeu a Jesus Cristo, quando alguém recebe a Jesus Cristo, quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, quando alguém o recebe como Salvador e Senhor da sua vida, Deus dá o poder para essa pessoa se tornar filho, filha dele agora. A saber, aos que creem no seu nome. Você sabia, meu irmão, que alguém pode viver anos e anos dentro da igreja e ainda não ser regenerado? Você sabia disso? Alguém pode viver anos e anos dentro de uma igreja e ainda não experimentar o novo nascimento. Por que eu trago essa mensagem? Eu trago essa mensagem porque eu não quero que você se perca. Eu trago essa mensagem porque eu não quero que você fique para trás. Porque na nossa dispensação, na aliança na qual nós estamos, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Você pode até trabalhar para Jesus, mas se você não nasceu de novo, você não vai ver o reino de Deus. É por isso que eu ministro essa mensagem, eu ministro essa palavra, porque nós queremos, no nome de Jesus, que aconteça na nossa igreja, continue acontecendo o grande milagre da regeneração. 2 Coríntios 5:17, o texto da palavra de Deus vai falar: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É nova criatura, é nova. Surgiu alguém, ei, preste atenção, surgiu alguém novo, que não existia antes. Surgiu alguém novo, zerado, novo em folha, perdoado, justificado, filho de Deus agora. Sabe qual é o problema? O problema é que alguns aceitam a Jesus e pensam que são aquilo que eles eram antes de receberem a Cristo. Você não é a velha criação. Você que recebeu a Cristo, você recebeu poder para se tornar filho de Deus. Você agora é um filho de Deus agora. João 3,16 vai falar o unigênito de Deus. Jesus é o único gerado de Deus, mas após a ressurreição ele se transforma, se torna no quê? No primogênito de Deus. O que é isso? Deixou de ser o único gerado para ser o primeiro dentre os outros gerados do Espírito. Eu sou filho de Deus, assim como Jesus Cristo é. Escute, na dispensação em que nós estamos, se não nascermos do Espírito, nós não teremos a vida eterna em nós. Jesus Cristo disse para Nicodemos, um grande religioso da época. Gente, seria muito fácil, embora eu não conseguiria, mas seria muito fácil eu vir aqui e entreter vocês. Seria muito fácil eu vir aqui e começar a ministrar vários tipos de mensagem, palavras que não, tranquilo, entreter e você gostar do culto, da reunião e voltar. Mas não é isso que eu fui chamado. Porque se eu sou aprovado em vocês fazendo isso, eu serei reprovado por Deus fazendo isso. Eu preciso fazer e trazer aquilo que Deus manda trazer.
E nós não queremos uma congregação, uma comunidade cheios de pessoas religiosas, cheias de pessoas no mau sentido, religiosamente falando. Nós queremos pessoas aqui nascidas de Deus, nascidas do Espírito. Porque se nós temos a nossa igreja nascidos do Espírito, eu vou te falar, esse Ourinhos não segura, esse Brasil não segura. O que falta não é o crescimento dos evangélicos, o que falta é o crescimento do reino de Deus, filhos e filhas de Deus surgindo mediante o poder da ressurreição. Posso falar algumas coisas aqui? Se você quiser, me procura no final do culto, ou marque um café e a gente conversa sobre isso. Mas eu quero te falar, batismo nas águas não significa que alguém nasceu de novo. Por um acaso o pastor Coutinho está dizendo que está anulando o batismo nas águas? Claro que não, é mandamento do Senhor, é ordenança do Senhor, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que batismo nas águas não significa que você nasceu de novo. Alô, Pleno Evangelho está aí? O pastor Coutinho vai na igreja dos outros, traz uma mensagem poderosa, todo mundo vai enchendo do poder, mas na igreja dele, é que lá eu estava como tio Coutinho, né? Agora aqui eu estou como pai Coutinho, amém? O pastor Bruno, né, Monique, você até falou assim, ó, pastor, pode fazer bagunça na casa dos outros, hein, mano? Meu irmão, foi um fervor que eu vou falar para você lá, hein? Diz que ia ter reunião com os diáconos lá para agilizar, porque foi um tremendo. Escute. Cutuca quem está do teu lado aí. Vai, fala para quem vai pagar o lanche hoje aí. Fala assim, ó. Batismo nas águas não significa que foi regenerado. Escute, batismo nas águas não salva, mas todo salvo tem que ser batizado nas águas. Escute isso. Fazer as coisas corretamente não significa que você nasceu de novo. Viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida correta não significa que você nasceu de novo. Não. Até gente que não crê em Jesus vive com um testemunho melhor do que gente que está falando que crê em Jesus. Cadê o glória? Parou? Até ateu aí vive uma vida mais ética, mais educada às vezes do que... Meu Deus, pastor. Fala, Deus está falando aí, aleluia. Cadê o Rodrigão? Saudade dele, cadê o Rodrigão? Não está aí hoje? Saudade dele no louvor, né? Um abraço, Rodrigão. Beijo. Ei, fazer as coisas corretamente não significa que você nasceu de novo. O que mais? Fazer parte de uma igreja local não significa que você nasceu de novo. Nascer de novo é a mais bela transformação que o ser humano pode receber. É ser nascido de Deus. E para você não ficar aí, pastor Coutinho, eu trouxe aqui alguns textos que eu vou deixar os textos falarem por si. Deixar a palavra ministrar no coração de vocês. E aí vocês vão ver. Vocês façam a análise. Se nasceram de novo ou não. Posso falar mais? Já vou falar o texto, tá bem? Tem gente que parece crente. Tem gente que fala igual crente. Tem gente que se veste igual crente. Mas não é. Eu não vou deixar passar essa. Fala para quem está do teu lado aí. Você é crente? Ah, lá vem o pastor com a piada. Vai de novo a piada, eu gostei. Ou é sabor crente? Fala para ele. Escute, aqui eu não estou falando se você está para as pessoas que estão batalhando na vida de fé,
pessoas que estão lutando contra os seus desejos pecaminosos, pessoas, não é isso. Não é isso. Mas vamos deixar. Primeiro texto que eu quero colocar aqui, 1 de João 2,29. 1 de João 2,29. Para a meditação do pleno evangelho. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus, quem nasceu do Espírito, pratica a justiça. Tem que andar uma vida justa? Sim, pratica aquilo que é justo aos olhos de Deus. Ele pratica a justiça, ele ama a justiça, ele tem sede de justiça. Ele não gosta das coisas erradas. Quem é nascido de Deus pratica a justiça. A injustiça, passar os outros para trás, ser desonesto com os outros, queimar o filme dos outros, enfim, tudo aquilo que é injustiça não pertence aos filhos de Deus. Porque quem é nascido de Deus pratica a justiça. Às vezes nós podemos dar uma pescada no mar do esquecimento e pegar alguns pecados, às vezes, e infelizmente às vezes a gente faz, mas não é a nossa prática. Por isso você tem que estar sempre atento, vigilante. Para quê? Para sempre olhar para o Senhor Jesus Cristo e permanecer firme na palavra dele, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. Nós não vamos abrir. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E esse buscar é desejar, é ansiar, é querer. E quando você faz isso, o que acontece? Quando você busca a vontade de Deus, quando você busca o reino de Cristo, quando você busca o Rei Jesus, o que acontece? As demais coisas, as coisas que Jesus falou anteriormente, sustento na sua vida, acontecerá. O crente não é que nem um pagão que não tem Deus e ele fica fazendo o quê? E ele fica buscando pelas outras coisas. O crente vive uma vida que agrada a Deus e as bênçãos correm atrás dele. Essa semana teremos bênçãos correndo atrás de nós. Eu não sei qual você precisa. Vamos para o próximo texto, capítulo 3, versículo 9. Deixa só João pregar para nós aqui hoje. 3:9. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Semente divina, a palavra de Deus. Esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Existe uma frase, e essa frase achei muito legal. Desde quando eu conheci a Jesus Cristo e nasci de novo, nunca mais eu pequei em paz. Quem peca em paz, está tranquilo, não nasceu de novo. Alô, pleno evangelho? Porque quem nasceu de novo, algo incomoda ele. Uma mentirinha, que você fala com uma mentirinha, de repente. Quem está aí? Quem está aí? Já aconteceu de num jogo de futebol, de ver um irmão em Cristo subir a serra. Subiu a serra. O que é subiu a serra, pastor? Não xingou, não falou, ele só ficou brabo, nervoso e começou. E você? Depois fiquei observando esse irmão em Cristo. Acabou o futebol dele. Ele estava todo animado. Mas depois desse acontecimento, ele parecia o Chaves quando não foi para Acapulco. Desanimado. Depois deu uma migué, que a coxa, né? Mas não é. Eu sei o que aconteceu. A consciência justa dele disse: você passou do limite.
Querido irmão, quando nós não vamos passar do limite? Quando seremos perfeitos? Quando estivermos com Jesus. Não sei se eu falo. Um dia eu estava vindo na oração. Na tua oração de terça-feira. Gente, eu estava no azeite, eu estava no óleo, eu estava feliz. Oh, glória a Deus, vou lá orar em línguas agora. Oh, meu Deus do céu, eu vindo com o carro. De repente eu olho na pista, para entrar na pista, está vindo um carro. E eu digo, eu estou tudo bem, eu estava em paz. E eu falo, dá para passar, tranquilo. Aí eu dou uma acelerada. Você conhece o teu veículo, você conhece o teu carro, você dá uma acelerada. Aí o cara passou, buzinando, e eu acho que falou alguma coisa para a senhora, mãe. Meu irmão, eu nem premeditei, eu nem pensei. Quando eu fui ver, não xinguei, tá bom? Fica em paz. Quando eu fui ver, eu já estava com a serra lá no alto. Eu tô vendo você aí, rapaz, tô vendo você, rapaz. Aí de repente vem o Espírito Santo. Ô meu filho, ô meu pai, ô meu pastorzinho. É verdade. Além de ser filho, eu estou ensinando o teu povo. Aí eu chego na oração. Chega na oração, aí vem o Edivaldo. Pai do Senhor, guerreiro. Ei, Jesus te ama, varão. Aí chega um outro pastor. Isso é uma bênção na nossa vida, pastor. Eu falo, mas Deus, amém. Mas eu estava nervoso. Não adianta. Quem é nascido de Deus, quando erra, sabe. Quem está aí? Por isso que eu sempre falo, pastor não é fiscal de pecado. E aí, Joãozinho, firmeza? E aí, ele pecou hoje, pecou ontem, como foi sua semana? Não precisa. Não precisa ser alguém perto de mim, ser alguém longe de mim. Não precisa. Seja você crente. Não precisa. Que nem um dia eu ouvi um testemunho de um cara que tem uma das maiores bandas do Brasil, Voz da Verdade. Uma bênção. As músicas. Carlos Moisés, ele diz que ele chega perto de um irmão, de uma pessoa que estava indo na igreja, e essa pessoa estava fumando. E a hora que essa pessoa viu que o Carlos Moisés estava chegando, ele fez o quê? Jogou o cigarro. E o Carlos Moisés viu. O Carlos Moisés chegou e falou assim, ó, viu? Não precisa jogar o cigarro por causa de mim. Não precisa jogar o cigarro por causa de mim. Quando for para jogar o cigarro, jogue por causa de Jesus. Quiser fumar perto de mim, pode fumar, não precisa. O novo nascimento, ele é algo tão maravilhoso que você já não serve mais para viver uma vida de pecado. Os erros acontecem, citei aqui para você. Porém, querido irmão e irmã, a gente não é feliz naquilo. A gente não é contente naquilo. Por que você acha que tem pessoas que eram das igrejas, era da igreja, e essas pessoas foram embora? Não é porque essas pessoas são más, são ruins, não. É porque infelizmente num período ela escolheu a vida de pecado e ela não consegue juntar as duas coisas. Escute. É uma escolha minha e sua, que essa palavra entre como fogo no seu coração. Ou você fica com a paz de Deus, ou você fica com os prazeres mundanos. As duas coisas não dá para conciliar, não dá para ficar. Sem condenação, irmãos. Eu não prego para isso. Eu prego para salvação. Vamos ajudar um ou outro, ajudando um ou outro.
Vamos ficar firme com Jesus. Quando alguém, você vê um pouquinho está desanimado, alguém está meio paradinho, uma coisa, chega nesse alguém e fala: viu? Vamos remir o tempo, vamos resgatar o tempo é rápido, está passando rápido. Está passando rápido. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Terceiro texto, capítulo 4, versículo de número 7. Fica aqui uma lição para você ler toda a epístola de João. Amados, escute isso: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Sabe o que João diz? Aquele que odeia o seu irmão não conhece a Deus e nunca viu a Deus. Medite nisso. Na nossa caminhada da raiva de algumas pessoas, sim ou não? Ah, você nem balançou a cabeça, você tá crente mesmo, né? Dá umas raiva, como diz o mais antigo. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Mas são momentos, né? Que não dá para viver assim, odiando. Escute, quero que aquela pessoa se dê mal, quero que aquela pessoa se lasque. Quem não ama nunca viu a Deus e não nasceu de Deus, porque Deus é amor. Deixa o texto falar com você. Se porventura você ficar às vezes meio tristecido com uma coisa, vai no seu quarto de oração hoje, começa a orar. Pai, aquilo que aquele pastor Coutinho falou lá, que só poderia ministrar, que ele vai falar ainda muito melhor ainda no teu coração ainda. Porque aqui o instrumento ainda às vezes dá umas falhadas na hora da transmissão. Mas o instrumento, ou seja, o Deus Espírito Santo que está dentro de você, não falha não. Capítulo 5, versículo 4. Quem está ouvindo aí, diga aleluia. Começamos rápido na pregação, depois você volta lá na sua casa, volta no culto, escuta, né? Agora nós estamos desacelerados, bem devagarzinho aqui, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Presta atenção, quem é nascido de Deus não vai ficar no mundo. O mundo tem danceteria, o mundo tem bebedeira, o mundo tem orgias, o mundo tem um monte de coisa, o mundo tem drogas, o mundo tem sexo, o mundo tem um monte de coisa. O mundo. Quem é nascido de Deus não fica aí. Pode até dar uma sujadinha com os pés lá fora, mas a hora que ele vê as bolotas de porcos, quem está entendendo isso? Ele lembra que na casa do pai há alimento de sobra. Primeiro João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Um dia eu ouvi um testemunho, meu irmão, de um pastor, só que ele conta que ele era criança, e a mãe dele, se eu não me engano a mãe dele, ou a tia, alguém era mãe de santo, e os espíritos vieram, os malignos, né, vieram na noite, para tocar na mãe e tocar na irmã. E esse menino, que hoje é pastor, aceitou a Jesus Cristo quando criança. Quando o espírito chegou na beira da cama, ele não pôde tocar, porque ele era de Deus. E ele diz: eu creio profundamente nesse texto, que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Você pode andar seguro nessa terra, e quem vai te tocar é só um: o Espírito Santo de Deus. E ele vai tocar na sua casa, ele vai tocar na sua família. Levanta a mão para receber, levanta a mão.
Ele vai tocar na sua família, Ele vai tocar na sua casa, Ele vai tocar na sua vida financeira, Ele vai tocar no seu relacionamento, no seu casamento. O Espírito bondoso de Deus, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite dizendo: eu tenho vida com V maiúsculo. E você vai viver isso, aleluia. Eu finalizo com Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Vou ter que finalizar, né? Eita! O cantor Lázaro, você não vem não, viu? Qualquer hora eu vou colocar o cantor lá. Já faz um tempo que você... Fica bravo não, senão você vai pagar a pizza hoje. Fica tranquilo. Gálatas 6,14. Quem diria, né? O Jefinho vem. Hoje é Jefferson, né? Tem 2 Jefferson na nossa igreja. 2 Lázaro na nossa igreja. E o Jefinho, ele chega aqui num culto de jovens. O Nicolas está pregando. E aí o Nicolas faz o convite, o convite para aceitar Jesus Cristo. O que acontece? O Jefinho, eu conheci o Jefinho na época. E o Jefinho vem na frente para receber a Jesus. E olha que obra linda. Eu estou falando hoje só do Jefinho, mas quantos de vocês já não aconteceram isso? E Deus fazendo uma obra linda no coração dele. Pode aplaudir a Jesus. Sabe o que é isso? Não é o quanto você é bom e religioso, jejua, ora ou vem para a igreja. Não, é o poder da ressurreição que ressuscitou você, vivificou você. E você agora está ligado em Deus. E Deus te dá total capacitação para viver uma vida longe do pecado. Aleluia. Gálatas 6,14 diz assim, ó. Paulo está dizendo: mais longe de mim gloriar-me. Uau, eu tinha esquecido dessa parte, mas pega essa, ó. Mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Será que alguém... Eita, esse sonho dá para realizar hoje, viu? Esse sonho dá para realizar. Dá. Versículo 15. Pois nem a circuncisão, coisa que os judeus faziam, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Apóstolo Paulo está dizendo, meu irmão. Nem circuncisão e nem incircuncisão é coisa alguma. Uma coisa que é necessário. Essa é nova criação, essa é nova criatura. Próximo verso a gente finaliza. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, isso é, sobre a igreja de Deus. Paz e misericórdia. Não, deixa o texto. Paz e misericórdia. Paz e misericórdia sobre a igreja de Jesus, sobre a igreja pleno evangelho. Paz e misericórdia. Pastor, por que eu preciso de paz, pastor? É porque é ela que esmaga Satanás, é ela que excede todo o entendimento. E a gente pode até estar sem dinheiro, a gente pode até estar sem, as coisas não estão funcionando muito bem, não está acontecendo coisas boas na nossa vida por enquanto, mas a paz de Deus nos dá a confiança, a convicção do quê? Que tem um Deus que está agindo em nosso favor, que tem um Deus que está operando nas nossas vidas. Essa paz nos deixa tranquilos, essa paz nos deixa sossegados, sabendo que existe um Deus que está agindo, trabalhando, protegendo, guardando as nossas vidas. A paz de Cristo no seu coração. Não, tem crente que a hora que a gente fala graça e paz, eles acham que tipo é uma mania, graça e paz. Não, nós estamos falando graça sobre você e paz sobre você. E aí o texto diz o quê? Paz e misericórdia. Quem precisa de misericórdia diz aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Levanta a mão quem precisa de misericórdia. As misericórdias do Senhor
elas impedem que as coisas ruins cheguem até nós. A graça de Deus possibilita com que as coisas boas cheguem até nós. Aleluia. O poder da ressurreição está no nosso meio. Assim, porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter uma nova vida. Não pense que está tudo perdido. Não pense que não tem jeito para você. Não pense que não vai dar certo. Somente creia no Senhor Jesus. Se o poder da ressurreição operar em nós, um grande milagre vai acontecer. O novo nascimento. Alguém torto, alguém morto espiritualmente falando, agora novo em folha. E o Senhor Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. É como se Deus jogasse no mar do esquecimento. Mas é necessário Cristo Jesus. Confiança em Cristo Jesus. Cadê o povo que vai a cada dia avançar em glória em glória? Não em derrota ou vergonha, de glória em glória. Cadê o povo que até tem, infelizmente, momentos difíceis na nossa caminhada, na nossa vida, lutas, batalhas, essas coisas acontecem, mas cadê o povo que não está com os seus olhos fixados nas lutas e nas batalhas, mas está fixado na glória que vai vir depois? Ao invés de olhar para você e ver as suas fraquezas, comece a olhar para Cristo. Eu não sou o Brunão para você colocar 365 vezes água. Ninguém está entendendo nada lá atrás lá. Obrigado, guerreiro. Quando recebem essa palavra, aleluia. Olha para quem está do teu lado, fala assim para ele assim, ó: graças a Deus que Cristo ressuscitou, está vivo. Você lembra do texto base, irmã Jéssica? Você lembra? Deixa eu te ajudar aqui. Se chegar aqui atrás, vocês dão glória a Deus aí. Olha a Jéssica, rapaz. Texto base, não é aí não. Não olha a Jéssica não. 28:5 de Mateus. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: as mulheres foram lá, até o túmulo de Jesus. Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui no sepulcro. Ressuscitou. Ele não está aqui no sepulcro. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Cutuca quem está do outro lado e fala assim, ó: Jesus Cristo ressuscitou. Fala para ele: você não está morto em seus pecados. Você foi ressuscitado, vivificado, e você está agora na família de Deus. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão e diga aleluia. Fica de pé no nome de Jesus. Já vamos cantar, já vamos louvar no nome de Jesus.